No decorrer de participação de Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, em debate no Congresso Nacional, o senador petista Jean Paul Prates recebeu uma resposta contundente após dizer que o Brasil se tornou um pária internacional e defender a gestão empreendida por Lula e Dilma no âmbito das relações internacionais. O parlamentar petista declarou ao pedir a saída de Ernesto: "Agora não somos só párias. Como já se mencionou aí, somos considerados ameaça global em virtude do total descontrole da pandemia aqui no Brasil. Eu considero que Vossa Excelência, infelizmente, chegou ao fim. Tem que realmente sair porque é um elemento diante de uma pandemia que atrapalha o processo até pelas próprias atitudes que tomou até hoje e por declarações como essa em plenos fóruns mundiais que no mínimo despertaram nesses países caretas e expressões de espanto." O ministro, por sua vez, rebateu: "Muitas pessoas pronunciam isso e acham que estão contribuindo. Elas não estão contribuindo para solução nenhuma, a meu ver, porque o que é preciso é que os países se reúnam para fazer aquilo que podem fazer em conjunto, que façam individualmente aquilo que podem fazer individualmente e que os organismos internacionais contribuam para isso. Qual é a minha ideologia? Eu me considero um conservador. Conservadorismo é, não digo uma ideologia, um sistema de pensamento. Também não é um sistema de pensamento porque ele não é organizado. Justamente, o conservadorismo é um conjunto de ideias que evoluem, mas que tem a ver com a liberdade individual, que tem a ver com a ideia de que as coisas surgem e tem uma lógica que a gente precisa respeitar e não procurar impor uma lógica às coisas, que os valores humanos são coisas profundas, que o ser humano tem uma dimensão espiritual e não apenas material, e que a tentativa de impor soluções, aí sim ideológicas, a partir de um conhecimento apenas parcial da realidade, é algo que destrói aspectos fundamentais do ser humano. Então é isso." Ademais, Ernesto asseverou: "Eu acho fundamental discutir a questão das ideologias que estão por aí para a gente entender onde a gente se situa. Eu acho que existem sim forças totalitárias, forças que tendem a uma destruição da liberdade do ser humano, e acho que o Brasil tem também a responsabilidade, assim como outros países democráticos, de fazer frente a isso e tentar trabalhar por um mundo de liberdade, construído a partir da liberdade. Isso em todos os momentos, isso independentemente de qualquer situação de pandemia. Tenho dito também nos fóruns internacionais que a pandemia não pode ser um pretexto para a cassação das liberdades constitucionais, das liberdades básicas. Eu acho que esse é o sentimento de muitas pessoas." Nesta toada, ele complementou: "A ideia é que nós participamos do mundo a partir das nossas ideias, a partir dos nossos interesses, e não pegando ideias prontas na prateleira. Isso não é diplomacia, mas preguiça." Assista. Qual é a minha ideologia? Eu me considero um conservador. Conservadorismo não digo uma ideologia, é um sistema de pensamento. Também não é um sistema de pensamento, porque ele não é organizado. Justamente, o conservadorismo é um conjunto de ideias que evoluem, mas que tem a ver com a liberdade individual, que tem a ver com a ideia de que as coisas surgem e tem uma lógica que a gente precisa respeitar e não procurar impor uma lógica às coisas, que os valores humanos são coisas profundas, que o ser humano tem uma dimensão espiritual e não apenas material, e que a tentativa de impor soluções, aí sim, ideológicas, a partir de um conhecimento apenas parcial da realidade, é algo que destrói aspectos fundamentais do ser humano. Então, é isso. Isso na diplomacia, isso em qualquer outra coisa. Nós estamos vendo isso, então, nesse caso, da pandemia. O que é a ideologia? A ideologia é pandemia. Precisamos de mais multilateralismo. Isso não ajudou nada, né? Então, o Brasil contribuiu com 148 milhões de dólares para a COVAX, por exemplo. Isso é uma contribuição para o sistema multilateral, porque além de vacinas para nós ajudamos a desenvolver vacinas que agora começam a beneficiar países em desenvolvimento sem recursos, né? Então, eu acho fundamental discutir a questão das ideologias que estão por aí, para a gente entender onde a gente se situa, né? Eu acho que existem, sim, forças totalitárias, forças que tendem a uma destruição da liberdade do ser humano, e acho que o Brasil tem também a responsabilidade, assim como outros países democráticos, de fazer frente a isso,
né, e tentar trabalhar por um mundo de liberdade, construído a partir da liberdade, isso em todos os momentos, isso independentemente de qualquer situação de pandemia. Tenho dito também nos fóruns internacionais que a pandemia não pode ser um pretexto para a cassação das liberdades constitucionais, das liberdades básicas, e eu acho que esse é o sentimento de muitas pessoas. Enfim, então, a ideia é que nós participamos do mundo a partir das nossas ideias, a partir dos nossos interesses, e não pegando ideias prontas na prateleira, né? Isso não é diplomacia, isso é preguiça. Chegar e, olha, o que tem que fazer? A política externa é assim. Não, nós temos, dá trabalho, dá mais trabalho. Tem que examinar, tem que estudar, tem que ter ideias, as ideias evoluem, né? Algumas coisas que a gente acha que são corretas no momento, a gente tem que ter a capacidade de rever. Não estou dizendo que é uma tendência humana, não estou dizendo que seja eu que tenha essa capacidade que outros não têm. A tendência humana é o conforto, né? A tendência humana é o conforto, pegar as ideias prontas e não procurar trabalhar a partir da realidade. O ministro por comparecer aqui conosco. É um dia ruim, particularmente ruim, para Vossa Excelência e para o Brasil. Para o Brasil, porque chegou a esse recorde, mais um número, 300 mil mortes. Estamos todos consternados. Para Vossa Excelência, porque, pelo que o noticiário deu, esquentaram a sua frigideira aí pela manhã, e o senhor, assim mesmo, por isso eu agradeço, venha a essa casa. Mas eu não posso ter condescendência também não, porque o cenário brasileiro, infelizmente, não permite misuras diplomáticas aqui hoje consigo. Aliás, continuo perturbado pela presença do assessor que fez gestinhos aí atrás do presidente do Senado, encontra-se aí, se não me engano, atrás do convidado agora. Aí, continua aí confortavelmente sentado, não sei se esperando. A TV Senado até tirou o foco aqui, desviou um pouco o enquadramento para tentar tirá-lo, para evitar algum outro gesto. Não sei nem que gesto, não importa tanto, se é um neofascista, se é uma ofensa depreciativa. O fato é que aqui não é local nem momento para fazer gracinha, pagar aposta para ninguém. Não sei qual é isso aí, mas vai ser investigado certamente. O presidente não vai deixar isso aí acontecer dessa forma. Eu queria me permitir aqui continuar um pouco a tentar entender, já que o senhor gosta de falar muito de ideologia, qual é a sua ideologia. Eu compilei algumas coisas aqui dessa teoria antiglobalista e eu acho que o auge da sua manifestação a respeito disso ocorreu no dia 2 de dezembro de 2020, exatamente no epicentro do multilateralismo, na ONU, numa sessão remota, com a presença de 90 presidentes e primeiros ministros. E ali o chanceler brasileiro fez questão de romper o tom de apoio ao multilateralismo que graçava justamente entre todos os governos e deixar claro que foram governos nacionais que deram resposta à crise, como se alguma coisa realmente pudesse excluir a outra, ou se já tivesse havido realmente solução para a crise. Faço aqui as aspas. Para ele, a crise deve ser enfrentada por nações individuais agindo de forma coordenada. Em sua visão, a ONU é apenas uma plataforma para compartilhar experiências. Em outro artigo aqui que coletamos no Nexo Jornal, e aqui eu ressalto que essa é uma palavra escrita, né, respondida por escrito, portanto, com todo o conforto do seu pensamento manifestado, o senhor alinhou aqui o conceito do que entende por globalismo, destacando a ameaça representada pelo horizonte comunista. Globalismo é a captura da economia globalizada pelo aparato ideológico marxista através do politicamente correto, da ideologia de gênero, que até hoje eu não consegui entender o que é, se quiser aproveitar a oportunidade para me explicar também, da obsessão climática e do antinacionalismo. E a minha pergunta, e eu tinha feito 3, mas na verdade vou resumir uma só, como é que alguém defende esta teoria, com 3 eixos e tal, e pode imaginar que vai coordenar um esforço de concertação
multilateral para uma situação de pandemia como essa. E agora aproveitar, que ainda me resta algum tempo, para dizer aqui, fazer o comparativo. Esse descritivo seu dos governos do Partido dos Trabalhadores simplesmente parece um mundo completamente... É outro mundo, né? É um mundo paralelo. Porque enquanto nós tínhamos relações pragmáticas e muito boas com os Estados Unidos, aqui, nesse governo atual, há suspeita até de que o filho do presidente tenha participado de reuniões para conduzir a invasão do Capitólio. O alinhamento a essa ultradireita, que parece que é o sinal que o rapaz fez aí atrás, supremacia branca, sei lá o quê, essa bobajada aí que assola o mundo e o Brasil, do Steve Bannon, é o que basicamente pontuou aí a política externa em relação aos Estados Unidos. O Mercosul, que foi uma ferramenta que teve grande prioridade nos nossos governos, virou aí, está virando uma mera área de comércio, inclusive com defecções importantes. A OEA, que volta a subir aí como grande organismo regional, inócuo, como sempre foi. Tá? Enfim, a China, grandemente fortalecida, virou o primeiro principal parceiro comercial do Brasil, a criação do BRICS, o fortalecimento do BRICS. O BRICS ninguém mais ouve falar no governo e na sua diplomacia. Oriente Médio, nós tivemos aproximação extrema com os países árabes, com os países do Oriente Médio, mesmo assim mantendo relação com Israel, a ponto de do Mercosul assinar o primeiro acordo extra-regional com Israel. Agora, afastamento do Oriente Médio, fortalecimento aí de vínculos com países que têm ainda posturas medievais, para não dizer que teve uma exceção, Arábia Saudita, Paquistão, distanciando a gente da luta dos direitos das mulheres. Enfim, a OCDE, o Brasil foi informalmente convidado a entrar, agora pediu apoio dos Estados Unidos na época do governo Trump. Trump exigiu que o Brasil renunciasse a determinadas coisas, inclusive que tinha na OMC. O Brasil abriu mão, cedeu, e os Estados Unidos não cumpriram a promessa, preferiram apoiar as candidaturas da Argentina e da Romênia. E agora, com Biden, pode ser que até retirem o apoio ao ingresso do Brasil. Protagonismo do Brasil nem se fala. Não havia fórum internacional que não tivesse uma participação decisiva, com Lula, inclusive, à frente, como líder mundial, símbolo de um mundo mais justo, sem fome, sem pobreza, mais equilibrado. Era o cara. Agora, não só somos párias, como já se mencionou aí, somos considerados ameaça global em virtude do total descontrole da pandemia aqui no Brasil. Enfim, eu me pergunto como é que funcionaria essa diplomacia e me somo aos demais. Eu considero que Vossa Excelência, infelizmente, chegou ao fim. Tem que realmente sair, porque é um elemento, diante de uma pandemia, é um elemento que atrapalha o processo, até pelas próprias atitudes que tomou até hoje e por declarações como essa, em plenos fóruns mundiais, que, no mínimo, despertaram nesses países caretas e expressões de espanto. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. O próximo orador inscrito, senador Espiridião Amin. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo. Só para me desculpar com a senadora Simone Tebet por não ter mencionado o seu nome quando procurei reagir às suas colocações, porque elas tinham a ver com colocações de outros senadores. Então, como passei um pouco de uma para outra para também juntar temas na mesma resposta, não citei o seu nome e me peço desculpas por isso. Sobre o que disse o senador Jean Paul Prats, a questão do multilateralismo, né? Eu acho que é importante sempre ter presente que a gente tem que falar de realidades e não de palavras, né? Então, o que pessoalmente me incomoda, eu acho que é um dos problemas hoje em fóruns internacionais, é construir argumentações, construir as coisas a partir de palavras e não a partir de realidades. Então, diante da pandemia, se tornou corrente nos discursos internacionais dizer que é preciso solidariedade e mais multilateralismo, né? E muitas pessoas pronunciam isso e acham que
estão contribuindo. Não estão contribuindo para solução nenhuma, a meu ver, porque o que é preciso é que os países se reúnam para fazer aquilo que podem fazer em conjunto, façam individualmente aquilo que podem fazer individualmente e que os organismos internacionais contribuam para isso. Eu nunca disse que a ONU é só uma plataforma de compartilhar experiências, é uma plataforma de cooperação entre os países, e o secretariado da ONU, qualquer outra organização, contribui para isso. A OMC é um ótimo exemplo de um organismo que funciona em bom equilíbrio tradicionalmente entre países e secretariado. O secretariado não procura se impor em cima dos países, como se tivesse algum tipo de superioridade moral, e, ao contrário, funciona como um facilitador, como o doutor Ngozi está fazendo agora, como nosso colega, brilhante embaixador Roberto Azevedo fez quando foi diretor-geral. É um excelente exemplo de como nós vemos o sistema multilateral. Insisto que acho que um dos problemas é chamar o sistema multilateral de multilateralismo, porque ismo geralmente é uma ideologia, é uma resposta automática, ideologia também é uma coisa que dispensa a gente de pensar, né? Pensar é uma coisa difícil, dá trabalho, às vezes a gente tem que rever opiniões, e ideologia não, ideologia é sempre uma coisa que confirma aquilo que a gente pensa e geralmente nos satisfaz em falar as coisas e não ter que fazer nada. Então, isso é um dos princípios que eu procuro evitar, né? Não construir as coisas a partir de palavras, é o que eu chamo, né? Enfim, uma maneira de chamar isso é o nominalismo, né? Eu digo que a nossa linha de pensamento, qual é a minha ideologia, eu considero um conservadorismo não digo uma ideologia, é um sistema de pensamento, também não é um sistema de pensamento, porque ele não é organizado, justamente o conservadorismo é um conjunto de ideias que evoluem, mas que tem a ver com a liberdade individual, que tem a ver com a ideia de que as coisas surgem e tem uma lógica que a gente precisa respeitar e não procurar impor uma lógica às coisas, que os valores humanos são coisas profundas, que o ser humano tem uma dimensão espiritual e não apenas material, e que a tentativa de impor soluções, aí sim, ideológicas, a partir de um conhecimento apenas parcial da realidade, é algo que destrói aspectos fundamentais do ser humano. Então, é isso. Isso na diplomacia, isso em qualquer outra coisa. Nós estamos vendo isso, então, nesse caso da pandemia. O que é a ideologia? A ideologia é pandemia. Precisamos de mais multilateralismo. Isso não ajudou nada, né? Então, o Brasil contribuiu com 148 milhões de dólares para a COVAX, por exemplo. Isso é uma contribuição para o sistema multilateral, porque além de vacinas para nós ajudamos a desenvolver vacinas que agora começam a beneficiar países em desenvolvimento sem recursos, né? Então, eu acho fundamental discutir a questão das ideologias que estão por aí, para a gente entender onde a gente se situa, né? Eu acho que existem, sim, forças totalitárias, forças que tendem a uma destruição da liberdade do ser humano, e acho que o Brasil tem também a responsabilidade, assim como outros países democráticos, de fazer frente a isso, né, e tentar trabalhar por um mundo de liberdade, construído a partir da liberdade, isso em todos os momentos, isso independentemente de qualquer situação de pandemia. Tenho dito também nos fóruns internacionais que a pandemia não pode ser um pretexto para a cassação das liberdades constitucionais, das liberdades básicas, e eu acho que esse é o sentimento de muitas pessoas. Enfim, então, a ideia é que nós participamos do mundo a partir das nossas ideias, a partir dos nossos interesses, e não pegando ideias prontas na prateleira, né? Isso não é diplomacia, isso é preguiça. Chegar e, olha, o que tem que fazer? A política externa é assim. Não, nós temos, dá trabalho, dá mais trabalho. Tem que examinar, tem que estudar, tem que ter ideias, as ideias evoluem, né? Algumas coisas que a gente acha que são corretas no momento, a gente tem que ter a capacidade de rever. Não estou dizendo que é uma tendência humana, não estou dizendo que seja eu que tenha essa capacidade que outros não têm. A tendência humana é o conforto, né? A tendência humana é o conforto, pegar as ideias prontas e não procurar trabalhar a partir da realidade. Eu procuro passar esse tipo de ideia em intervenções justamente para motivar os países a trabalharem, enfim, outros países a trabalharem a partir de realidades, né? Eu acho que isso gera
não gera nada do que vocês estão pensando, assim, em termos de, o Brasil está falando coisas estranhas, não. A experiência que eu tenho tido, por exemplo, num grupo informal que se reuniu várias vezes virtualmente, coordenado pelo chanceler do Canadá, que agora mudou, pelo chanceler anterior, para falar de Covid, desde março do ano passado. A tendência era a repetição por outros chanceleres aí, de lugares comuns, de chavões, e eu procurava colocar essas ideias, essa questão da liberdade, de como combater a Covid, mantendo os princípios da liberdade, os princípios da dignidade humana, e fiquei muito feliz que um dia que eu não pude participar da videoconferência, o chanceler do Canadá me ligou e falou, você fez muita falta porque você traz ideias diferentes e isso aqui torna interessante essas nossas reuniões, enfim. Só para dizer isso. O Mercosul sofre defecções, eu não sei muito bem o que o senador se referiu. A OEA, o organismo inócuo, certamente não é. A OEA é um fórum fundamental para a defesa da democracia na região e é um fórum fundamental cada vez mais para o combate ao crime organizado e a segurança na região. O Brasil está trabalhando intensamente para que a OEA intensifique o seu trabalho. Achamos que é um bom fórum para combater esse flagelo da nossa região, que é o crime organizado, né? Eu acho curioso, acho que foi, agora, se me permite citar novamente a senadora Tebet, que acho que disse, me perdoe se não foi, que estávamos aqui para falar de vacinas e que eu estava falando de outras coisas. Bem, eu procurei dar todas as informações sobre vacinas, sobre nossa posição na vacinação, repetir várias coisas que foram perguntadas várias vezes, e outros temas que foram levantados, e eu, com todo respeito, quero me referir aos temas que foram levantados, não fui eu que levantei outros temas. Bem, em relação a BRICS, reiterar nossa avaliação, eu acho que tem dado certo que o BRICS não substitui as relações bilaterais nossas com cada um dos outros 4 países, ao contrário, que pode potencializá-las, mas em muitos casos é difícil chegar a consenso nos BRICS e é muito mais produtivo trabalhar bilateralmente com cada um desses países, né? Foi mencionado um afastamento nosso em relação ao Oriente Médio, eu não sei onde isso pode ser visualizado, né? Nós incrementamos nossas relações com Israel imensamente, e imensamente também com vários países árabes, os países do Golfo, também com o Marrocos, temos um acordo com o Egito, que vem de anteriormente, mas que estamos mantendo e procurando aprofundar. Já falei com o chanceler egípcio, por exemplo, sobre isso, enfim. Então, não sei qual é o afastamento em relação ao Oriente Médio. Inclusive, estamos trazendo investimentos, estamos trazendo coisas concretas, como foi dito em algum momento, o investimento da Arábia Saudita de 10 bilhões no Brasil ainda não se materializou, porque nós ainda não apresentamos, não definimos quais são os projetos nos quais nós queremos que a Arábia Saudita invista. Bem, então, voltando, não quero argumentar muito, assim, mas acho que foi o senador Prates ainda que disse que eu atrapalho, né? Eu acho que eu atrapalho visões antiquadas que não foram adequadas para o Brasil, e nesse momento da pandemia, eu tenho certeza que, pelo contrário, a minha atuação tem gerado tudo aquilo que é necessário para o nosso programa de vacinação especificamente. O senador Esperidião Amin, acho que falou de uma coisa vital, que é a unidade acima das diferenças. Queria agradecer muito o senador Esperidião Amin por colocar ideias concretas e por trazer ideias construtivas. A ideia do BRICS, quer dizer, acho que a gente pode trabalhar mais sobre vacinas no BRICS, pode. Não é por causa do Brasil que isso não avança. Nós não estamos na presidência, a presidência que conduz, no momento é a presidência indiana, mas se houver perspectiva de bons resultados aí, certamente podemos usar. Eu acho que o senhor tem toda a razão, as coisas de pedir desculpas, isso não... Né, nós queremos, o que eu estou falando aqui, virar a página de qualquer coisa que tenha havido aí entre Embaixada da China e quem quer que seja. Eu jamais ofendi ninguém da China, repito isso pela enésima vez. O que interessa são os interesses, obviamente, né, e mais vacinas agora.
A ideia da Índia, apoiar a Índia, quer dizer, nós estamos avaliando, não é que nós não apoiemos a Índia, nós apoiamos, como digo e insisto, o caminho de uma solução construtiva, né? Se nós apoiando a Índia, nós tivermos essa solução, ótimo. É que nós achamos que não haverá, porque haverá como é que se diz, uma petrificação de interesses, e isso não conduzirá a um resultado, né? Então, desfavorecemos a ideia de buscar uma via do meio. E queremos contribuir para isso, não só assumindo uma posição, votando, como se diz, nem sei, acho que isso nem vai ser sujeito a voto, é uma busca de consenso, mas aportando ideias, que é o que nós estamos procurando fazer na OMC, em várias frentes. O Brasil propôs, por exemplo, um acordo de facilitação de investimentos, agora recentemente. O Brasil tem propostas construtivas para um acordo sobre a pesca. O Brasil está insistindo muito na eliminação dos subsídios industriais e não apenas dos subsídios agrícolas. Queremos eliminar todos os subsídios. Isso vai ser fundamental para acabar com distorções ao comércio em favor da nossa agricultura e da nossa indústria. Então, nós dinamizamos essa agenda de propostas na OMC. Com a Rússia, enfim, não temos nenhum problema. A questão com a vacina, repito mais uma vez, jamais aceitaríamos pressão de quem quer que fosse para tomar uma decisão contrária aos nossos interesses. Isso vale para tudo. Então, o senhor falou muito bem, o senador Esperidião Amin, Vossa Excelência falou muito bem, explorar portas, claro, combinando com o Ministério da Saúde, insisto nisso, né? Itamaraty é um braço do programa de vacinação, não é o cérebro do programa de vacinação, e acho que temos sido um braço que tem colhido frutos. Para avançar em algo que, se não me engano, disse o senador Marcelo Castro, a ideia de que o nosso calendário de vacinas está atrasado um mês, porque a China e a Índia querem nos colocar nos eixos, algo assim, né? Isso não é correto, né? O calendário vacinação, claro, poderia estar mais rápido, mas não é por falta de vacinas e insumos provenientes, seja da China, seja da Índia. Como eu disse, a Fiocruz ainda não terminou de processar e de transformar em vacinas a primeira leva de insumos provenientes da China, que chegou, agora não tenho a data presente, mas acho que foi no começo de fevereiro, se não me equivoco, ou em algum momento de fevereiro. E hoje, amanhã, depois, chega mais de 10 vezes mais do que aquilo que já tinha chegado em fevereiro. Portanto, abundante estoque para que a Fiocruz produza. Esse processo não ficou parado por falta de insumos, nem por falta de vacinas, seja da China, seja da Índia. Eu já mencionei, acho que tive a oportunidade de mencionar, que o Brasil foi o terceiro país que mais recebeu insumos e vacinas da China. Enfim, já que é tão importante essa discussão, eu vou mencionar algo que soubemos da nossa embaixada em Pequim, especificamente em relação aos insumos, enfim, o Brasil está extremamente bem colocado também na questão do recebimento de insumos da China. Não quero, digamos, ir além do que os dados contam, mas isso foi confirmado ao nosso embaixador em Pequim pelas autoridades chinesas. Então, bem... Continuando, só voltando rapidamente, voltando na questão da Amazônia que o senador Esperidião Amin levantou, o que os Estados Unidos querem conversar sobre a Amazônia, sim, é uma das coisas que eles querem, conversar sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia, sobre clima, isso é o que nós estamos fazendo, né? Nós procuramos, conseguimos, logo no começo da gestão, um contato com o secretário John Kerry, chamamos de secretário porque é o ex-secretário de Estado, que conduz essas negociações, sobretudo do clima, e imediatamente, não foi sendo apenas uma conversa de cortesia, foi cortês, mas não foi apenas de cortesia, foi de uma enorme disposição que o ministro Salles e eu mostramos e recebemos também de trabalhar em conjunto para formar, digamos, um pacote conjunto com os Estados Unidos, que tenha a questão de compromissos de redução de emissões, compromissos, né,
ponto de vista do Brasil, de controle do desmatamento ilegal e que traga também benefícios financeiros. Isso os Estados Unidos reconhecem que é necessário, que haja essa contraparte financeira que até agora não houve. Nós saudamos a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, porque é mais uma grande potência econômica que pode financiar países como o nosso. Esse financiamento que até agora não veio, que existia ao amparo de Kyoto e praticamente não veio, do Acordo de Kyoto, e agora, ao amparo do Acordo de Paris, ainda não conseguiu se definir o modelo financeiro, né? Então, estamos falando nisso e isso é algo que está permitindo uma relação extremamente construtiva com os Estados Unidos. Sim, então, voltando ao que comentou o excelentíssimo senador Marcelo Castro, nós teríamos agredido os Estados Unidos de forma nenhuma. A essência dos Estados Unidos é we the people, né? Realmente o povo, é a essência também da nossa Constituição, junto com o Estado. Então aqui volto, né, novamente, senatus populusque, né? Não é o Estado sozinho, o Estado não é dono do povo, o Estado não é dono do país. Isso, de certa forma, nós herdamos os Estados Unidos, que são uma república mais antiga do que a nossa, são um país independente mais antigo do que o nosso. Já no Brasil monárquico, o Brasil nasceu em grande medida sobre esse signo, embora, claro, com instituições monárquicas que eram muito diferentes, e a nossa fundação republicana, como os senhores sabem melhor do que eu, é muito inspirada nesse modelo americano, que não é simplesmente uma questão de engenharia institucional, é uma questão do espírito, né? Do espírito desse arcabouço norte-americano, que parte dessa frase, dessa expressão, we the people. No Brasil, gosto muito dessa frase, a Constituição, todo o poder emana do povo. Então, de forma nenhuma houve qualquer agressão aos Estados Unidos. A ideia de que nós atacamos a China sistematicamente, 1, 2, 10 vezes, isso absolutamente não existe. Não existe qualquer ideia de submissão aos Estados Unidos, de Trump, ou de Biden, ou de quem quer que seja, né? Nós procuramos articular os nossos interesses sem nenhum tipo de prevenção. Existia uma prevenção de que qualquer coisa a ser feita com os Estados Unidos é negativo, né? E por si só por ter os Estados Unidos, né? Eu já vi nas funções anteriores sendo desenhada uma resolução, por exemplo, na OEA a favor de democracia na Venezuela e, enfim, responsáveis pela diplomacia brasileira perguntando assim, vai ter os Estados Unidos junto? Sim, vai estar então não quero participar. Então isso aqui é submissão a um preconceito ideológico. Nós trabalhamos, não é assim que nós trabalhamos. A questão de quebra de patentes não é para ficar do lado dos ricos, já tentei explicar isso mais uma vez. A situação é bem mais complexa, também não é ricos contra pobres, há interesses diferentes. O que nós queremos é que não haja uma petrificação de posições que não levem a resultado nenhum para a facilitação de vacinas. Queremos contribuir para uma solução pragmática. Então é isso. Eu já concluí. Muito obrigado, senador. Acho que, desculpa. Não, porque foi uma parte do senador Messias de Jesus, foi ao senador, né? Pode concluir, ministro. Eu acho que não foi dirigida a parte do senador Messias. Não, sim, foi a mim, desculpa. Não, simplesmente porque o senador Messias dizia assim, negociamos a Amazônia, mas respeitando a soberania, né? Compromisso total nosso, obviamente. Primeira frase que nós ouvimos do secretário John Kerry, na primeira telefonema, videoconferência com o ministro Salles e comigo, foi assim, olha, nós estamos aqui em respeito total à soberania do Brasil, entendemos que em momentos anteriores, não sei exatamente a quem ele se referia, mas isso aconteceu, houve expressões que pareciam contestar a soberania brasileira. Nós não estamos nessa linha, nada que conteste a soberania brasileira. Isso nós ouvimos de John Kerry e é simplesmente nessa base que nós negociamos. Obrigado.